Hoje nós vamos conversar com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, também integrante da equipe de transição de governo, Paulo Pimenta. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer poder conversar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. Deputado, você é um dos integrantes da equipe de transição no comitê dedicado à infraestrutura. E queria saber se já é possível fazer um diagnóstico de como está essa área e quais são os principais desafios do setor. Olha, na realidade eu estou acompanhando, né, a transição em duas áreas, né? Como integrante da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, eu tenho acompanhado, né, no grupo de trabalho que nós temos, coordenado pelo senador eleito Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Eu tenho acompanhado aí o que a gente chama do grupo de trabalho da adequação orçamentária, né? Esse grupo que trata da PEC, né? Juntamente com o deputado Rui Falcão, o deputado Enio Verri, o senador Fabiano Contarato, e acompanhado, né, pelo líder Reginaldo Lopes e pelo líder do Senado, Paulo Rocha. E fui designado, então, né, a convite do presidente Lula, para acompanhar esse tema da infraestrutura. É um tema muito amplo, né? Nós instalamos o GT no feriado do dia 15, portanto, na terça-feira. E ontem foi o primeiro dia de trabalho, né? Um dia bastante intenso, né? Iniciamos o dia lá na CNT, na Confederação Nacional de Transportes, juntamente com a nossa ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior. E ontem à tarde, né, nós tivemos a primeira reunião com a equipe do atual governo, com o ministro dos Transportes, com as secretarias. Agora, a área da infraestrutura, ela envolve todo o modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, a gestão, né, e a administração de portos, aeroportos e mais todas as agências, né, de regulação ligadas ao setor, a NTT, né, a CEINFRA, né, que agora juntou a Valec com a EPL. Então, é uma gama muito ampla de trabalho. E nós tiramos uma metodologia onde, a partir da semana que vem, na próxima terça e quarta-feira, em cada turno, nós vamos detalhar com a equipe do atual governo uma área. Então, vai ser uma área, um turno para rodovias, um turno para ferrovias, um turno para hidrovias e um turno para o setor aeroportuário, né? Então, isso já está marcado para a semana que vem, são 4 turnos de trabalho com o atual governo, e tudo isso é um material que será organizado para subsidiar, né, as ações que nós temos que elaborar, né? Um diagnóstico, uma proposta de organograma, estruturação do Ministério, e temos o prazo, né, até dia 12 de dezembro para estar com todo esse trabalho concluído. Agora, ainda que esteja no início, né, os trabalhos da equipe de transição, já é possível visualizar algumas obras que poderão ser prioritárias no novo governo e também que tipo de modal deve receber mais atenção de saída, deputado? Olha, hoje, se nós tirarmos o setor de mineração, que é um setor que usa bastante ainda o modal ferroviário para escoamento, né, da sua produção, o setor rodoviário ele responde por 90%, né, do transporte de cargas e de passageiros do Brasil. E evidente, né, que o Brasil ele fez essa opção ao longo do tempo e as rodovias são a grande prioridade, né, em termos de infraestrutura de qualquer governo. O debate que envolve as rodovias, ele é um debate importante por conta de duas situações. O atual governo e o governo anterior, o governo Temer, tiveram uma ação muito pesada no setor de concessão, né, de rodovias. E isso levou, né, a um desequilíbrio,
porque nós temos um país hoje cerca de 55 mil quilômetros de rodovias que são federais, sob gestão do governo federal, e que ao longo dos últimos anos vem recebendo a cada orçamento um valor menor para a sua manutenção, para a sua conservação. Eu não estou falando nem de novos investimentos, eu estou falando de conserva e manutenção. E isso, evidentemente, fez com que a qualidade da pavimentação, a qualidade das estradas brasileiras piorasse muito no último período, né? Se nós temos um atlas da Confederação Nacional dos Transportes, que é um trabalho muito bem elaborado, que é feito anualmente, eles percorrem mais de 100 mil quilômetros de estrada pelo Brasil, né? Um trabalho altamente sofisticado, uma tecnologia que permite uma análise de quilômetro a quilômetro, com 30 equipes de campo que percorrem o Brasil, tudo isso é filmado, com softwares de avaliação, de pavimentação, de sinalização, enfim, né? de risco de rodovias. Em 2011, 2012, nós tínhamos 35% da malha rodoviária do Brasil considerada ótimo e bom. Ótimo e boa. Hoje, esse percentual não chega a 10%. Né? Se tu observar, tu vai perceber que há uma relação direta e até óbvia entre a redução do investimento, a redução do recurso destinado especialmente para o DENIT e a perda da qualidade da malha rodoviária. Né? Então, é um raciocínio que não exige grande conhecimento para você perceber. Né? Quer dizer, tira o dinheiro, perde qualidade e se fortalece a justificativa pública da necessidade da concessão, da privatização. Então, esse setor é um setor muito importante. O setor ferroviário, existe todo um plano de expansão do setor ferroviário no Brasil. O setor aquaviário, nós temos um grande potencial muito pouco aproveitado. E a área de aeroportos, né? A área de transporte aéreo, é hoje um enorme desafio, né? Tanto do ponto de vista da gestão dos aeroportos já concedidos, privados, o esforço para um programa de voos regionais, aeroportos regionais. O Brasil hoje tem somente 4 empresas aéreas operando no país. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, absolutamente inacreditável. Um país da dimensão do Brasil tem 4 empresas aéreas operando no Brasil, né? Isso leva a um monopólio, uma restrição de oportunidades, opções de voos para o país que é assustadora, né? E evidentemente que cada uma dessas áreas vai exigir aí todo um trabalho de diagnóstico que o nosso grupo pretende elaborar e realizar dentro desse prazo estabelecido pelo governo da transição. E, deputado, a gente sabe que o setor de infraestrutura ele teve um papel central, não só no governo Lula, como também no governo Dilma, principalmente com as obras relacionadas ao PAC, por exemplo, que estavam integradas em esforços ali para a geração de emprego e renda. Mais uma vez, essa vai ser uma área que vai ter centralidade no governo? A gente pode esperar iniciativas semelhantes ao que foi o PAC no passado, deputado? O governo do presidente Lula é um governo que terá duas grandes prioridades, né? Uma prioridade social, que se expressa especialmente na política de combate à fome, né? Nós temos uma prioridade no Brasil hoje que é enfrentar uma situação eu diria quase de calamidade. Nós temos hoje 33 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo abaixo da linha da miséria. Nós temos hoje 21,6 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial, o Bolsa Família, e especialmente a fome mais presente nos lares onde nós temos crianças até 6 anos. Né? Então, o grande foco do nosso governo será o foco no social. Mas o presidente Lula defende, né, entende que o Estado é o grande indutor. As obras públicas, elas movimentam com muita rapidez a atividade econômica do país. E se nós pensarmos na área de infraestrutura, construção de estradas,
portos, aeroportos e também na construção civil, na área de habitação. São os dois setores da atividade econômica que geram emprego de forma mais rápida e absorvem uma mão de obra, né? Muitas vezes que não tem uma qualificação, mas que consegue ser absorvida na construção civil, tanto na área da habitação como na construção pesada. Então, nós queremos, quer dizer, além dessa adequação que estamos fazendo no orçamento, para garantir recursos, né, para o Bolsa Família a partir de janeiro, como eu já disse, de R$600 mais R$150 para cada criança até 6 anos. Queremos recompor o orçamento da saúde, recompor o orçamento da educação e garantir um volume necessário para investimentos. E estes investimentos serão feitos basicamente para a retomada de obras paralisadas e a garantia de um recurso já a partir do ano que vem para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida na área da habitação. Então, esse é o desenho, né, das prioridades que hoje nós estamos debatendo na adequação orçamentária e que tem, evidentemente, uma interface muito grande com o setor de infraestrutura, que é o setor onde eu participo do grupo de trabalho da transição. E em relação ao orçamento, ontem foi entregue oficialmente ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição da transição de governo. Qual a expectativa em relação à tramitação e aprovação dessa PEC, deputado? Olha, eu estou muito otimista, muito confiante, né? Nós precisamos da aprovação da PEC, porque não há como fazer as adequações que o orçamento precisa sem a aprovação da PEC. Foi aprovada uma PEC, né, que estabeleceu o chamado, né, teto de gastos. Isso é um limitador da possibilidade de investimentos e também de custeio, né, especialmente na área da saúde e da educação, que são dois setores que têm perdido muito, né, recurso. Então, nós precisamos recompor o orçamento da saúde e da educação. Nós precisamos garantir, né, o recurso necessário para o pagamento do Bolsa Família, e nós precisamos retomar obras paradas e ter, né, um mínimo de investimento na área de habitação. Sem aprovação da PEC, não tem como fazer adequação do orçamento. Os prazos regimentais já estão todos vencidos. Então, a aprovação de uma PEC hoje, ela só se viabiliza no entendimento entre os poderes, o entendimento com o presidente da Câmara, do Senado, com o presidente da Comissão do Orçamento, com o relator do orçamento, e esse diálogo tem sido de forma intensa, né, sido realizado por nós, sob a coordenação do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, o senador Wellington, que coordena o nosso grupo de trabalho de adequação orçamentária. Nós temos feito aí inúmeros contatos, reuniões, ouvindo as lideranças do Congresso, né, para criar o ambiente necessário para chegar a um texto adequado que viabilize a possibilidade de aprovação da PEC. Deputado, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Um abraço para vocês e contem sempre comigo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Conversamos aqui com o deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, integrante também da equipe do governo de transição, Paulo Pimenta. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.